Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo do estudo da Bíblia. No primeiro encontro nosso, eu fiz um vídeo sobre uma visão panorâmica do Velho e do Novo Testamento, dando a vocês os detalhes de como os livros foram colocados, enfim, qual é a repartição histórica que a gente faz quando vai estudar a Bíblia. Hoje nós vamos começar uma visão panorâmica do Novo Testamento, porque como eu disse no primeiro vídeo, nós fizemos uma coisa mais geral e agora nós vamos particularizar. Então nós vamos para o Novo Testamento, vamos fazer uma visão panorâmica, depois livro por livro, e voltamos então para o Velho Testamento e fazemos a mesma coisa. Nossa aula de hoje é sobre a formação do Novo Testamento. O Novo Testamento ele é dividido, só para você poder entender de como ele é dividido em 4 evangelhos, que vem primeiro, depois vem um livro histórico, que é o livro que narra o início da igreja, enfim, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Depois vem as epístolas, que são cartas, das quais nós chamamos de epístolas paulinas, porque foram escritas por Paulo, e outras que são chamadas de epístolas gerais, porque tiveram diversos escritores, e aí vem o livro do Apocalipse, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de te lembrar que eu sempre digo aqui nos meus estudos, a Bíblia não nos foi dada para informação, mas para transformação. Então o meu propósito não é me apegar em detalhes históricos, no pano de fundo de cada um dos livros, de mostrar necessariamente os costumes ou os governantes, enfim, dados que são importantes para quem quer estudar a Bíblia, para poder ensiná-la ou quem sabe para ser um pastor, um estudante da Bíblia, enfim, mas não aqui para o nosso objetivo. Para o nosso objetivo, eu quero usar esse lema, a Bíblia não nos foi dada para informação, ela nos foi dada para transformação. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para sabermos o que Deus espera de nós, para conhecermos a respeito da nossa salvação, para desenvolvermos a nossa fé, para saber como que nós devemos viver de uma forma que o mundo veja Jesus em nós. Então vamos lá, Novo Testamento. Primeira coisa que você precisa saber, o Novo Testamento, os livros não estão em ordem cronológica. Algumas pessoas me perguntam assim, se os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois as cartas, o livro de Atos e as cartas, estão na ordem que foram escritas. Não, não estão. Se nós fôssemos colocar em cronologia, epístolas viriam antes dos evangelhos, talvez, e alguns dos evangelhos estavam de forma trocada. Mas hoje nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Deixa eu falar sobre os evangelhos. Quando você quiser saber alguma coisa sobre a vida de Jesus, é onde você vai. Os evangelhos narram a obra, a vida e o ministério de Jesus. Seu nascimento, alguns antecipam ou antecedem o nascimento de Jesus, narram eventos que vieram antes do nascimento de Jesus, como é o caso de Mateus, por exemplo, mas os evangelhos focam na vida e no ministério de Jesus Cristo. São 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos falar do primeiro, Mateus. Mateus é um evangelho que foi escrito com um público-alvo muito preciso, que eram os judeus. Então, terminando o Velho Testamento, que é o livro de Malaquias, há um período que nós chamamos o período do silêncio. Não houve manifestação, não houve escrito, não houve nada que fosse adicionado aos escritos sagrados. Aí vem o evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus começa com uma genealogia extensa. Qual é o objetivo daquela genealogia? Mostrar para os judeus, que genealogia é muito importante para eles, de onde é que vem o Messias, e que o Messias é o cumprimento das promessas veterotestamentárias de que ele viria da casa de Davi. Então é por isso que tem aquela genealogia bem grande no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo. E ali tem pelo menos 2 coisas muito importantes para nós entendermos o plano de redenção. A Bíblia nos foi dada para transformação e não para informação. Tem pessoas que acham que ser cristão é privilégio de alguns, que pessoas que vêm de um background diferente do nosso, de pessoas que fizeram muita coisa errada, eles não têm direito a essa salvação, nada mais longe do que a verdade bíblica. Tanto que lá na genealogia você vai encontrar 2 coisas que diferem radicalmente de toda a estrutura judaica de apresentação de algum valor para as pessoas. Primeiro é a presença de mulheres. E há 2 mulheres específicas citadas naquele texto que não eram judias, portanto não tinha nada a ver com a aliança de Deus
em Abraão com o povo de Israel, e uma delas era inclusive uma prostituta. Olha com cuidado, capítulo 1 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar ali, primeiro, você vai encontrar Ruth, que era uma moabita. Lá quando Elimeleque, a sua esposa, foram e os 2 filhos para a terra de Moabe, porque tinha escassez em Israel, aliás, falta comida em Belém e eles vão para a terra dos moabitas, lá os seus 2 filhos, Malom e Quilion, casam com 2 mulheres da terra. E uma dessas, os 2 filhos, o pai morre, os 2 filhos morrem. Uma dessas mulheres que casou volta para sua terra e Noemi volta com Ruth para Belém. Lá Ruth conhece Boaz. A história é longa, quando nós estudarmos o Velho Testamento você vai conhecer. Ruth casa-se com Boaz, tem filhos. Você vai ver que dessa descendência veio inclusive Jessé. E essa Ruth era moabita. Mas logo depois tem uma outra, uma prostituta chamada Raabe, que foi quem abrigou os enviados do Senhor naquela cidade, na cidade de Jericó, e por isso ela foi justificada pelas suas atitudes e ela se torna uma das progenitoras na linhagem de Jesus Cristo. Então aquela genealogia ali, que parece cansativa, ela tem um objetivo muito importante, mostrar para os judeus que Jesus veio da raiz de Davi e para nós, para mostrar que a misericórdia de Deus não tem limites, não tem fronteiras, não tem etnia. A misericórdia do Senhor está disponível a mim e a você. Então o Evangelho de Mateus narra antes do nascimento de Jesus um pouquinho essa genealogia e termina com Jesus Cristo enviando os seus discípulos na missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nosso objetivo de conhecer Jesus é para que nós possamos passar, para que nós possamos levar Jesus àqueles que precisam. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, pulando o Evangelho de Marcos um pouquinho, Lucas começa o seu evangelho dizendo que ele fez uma apurada investigação dos fatos. Aliás, ele também escreveu o livro de Atos, e ambos endereçados a uma mesma pessoa chamada Teófilo, e ele diz que houve outros que intentaram fazer uma apresentação dos fatos que aconteceram entre eles. E aí ele diz que depois de apurada investigação, ele também resolveu escrever. Então ele escreve o Evangelho de Lucas e ele escreve depois o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas era um médico por formação, então você vai encontrar no Evangelho de Lucas uma narrativa bem detalhada daquilo que Jesus Cristo fez. Quando você então pensa numa parábola, onde você vai? Num dos evangelhos. Quando você pensa nos sermões, Mateus tem muito disso, tem o Sermão da Montanha, em Mateus tem 5 que nós chamamos os sermões de Jesus. Onde é que você vai? Nos evangelhos, tá? Então isso é para facilitar para você. Agora, você quer saber sobre o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, você quer saber sobre a igreja primitiva, você quer saber sobre as viagens missionárias de Paulo, você quer saber sobre o evangelho que chegou para os gentios, que saiu do mundo judaico e foi para os gentios. Onde isso? No livro de Atos dos Apóstolos. Por falar em gentio, eu não sei se você sabe o significado, gentio era todo aquele que não era judeu. Era aqueles que foram alcançados pelo evangelho, morando ali em Israel, ou talvez fora também, mas que não eram judeus. Então esses eram chamados gentios. Onde você vai para isso? Livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, com o objetivo de instruir Teófilo naquilo que era o que ele presenciou dos atos de Jesus Cristo e da igreja de Jesus que estava nascendo. Logo depois do livro de Atos, vem as epístolas escritas por Paulo. Igrejas que ele plantou, igrejas que outros também plantaram, comunidades cristãs que nasceram pela pregação do evangelho, e que Paulo escreve cartas com o sentido de doutrinar, de fortalecer, de ensinar, de corrigir, de fazer ajustes teológicos, como é, por exemplo, o caso da epístola à Galácia, aos Gálatas, que era para corrigir uma invasão de pensamentos que não tinham nada a ver com os evangelhos. Depois vem as epístolas gerais e nós terminamos com o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação.
tá bom? No nosso próximo vídeo eu começo a detalhar o livro de Atos dos Apóstolos para que você entenda um pouco mais da mensagem do crescimento da Igreja de Jesus Cristo. Deus te abençoe.